TV Com Pelotas, canal 14 da Claro, e para você também em nossas plataformas. Vamos conversar agora com o presidente do Instituto Augusto Simões Lopes Neto, Paulo Marques, que tem uma programação a qual ele vai falar sobre ela agora para nós. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Hoje nós estamos numa noite muito especial, porque hoje nós temos duas comemorações importantes. O aniversário do João Simões, que é 9 de março, ele estaria completando 161 anos, e também estamos comemorando os 20 anos da abertura da Casa Simões Lopes à comunidade, que no dia 9 de março de 2006, a casa, depois de todo um processo de reforma, ela foi entregue à comunidade, e nesses 20 anos aconteceram diversos eventos, atividades de formação. Então a gente está fazendo uma comemoração. Então nessa comemoração ao Simões, nós estamos, na verdade, presenteando o próprio Simões com um conjunto de eventos e atividades para esse ano. E um dos mais importantes vai ser o curso permanente Vida e Obra de Simões Lopes, que a gente inicia, vai apresentar o curso vai ser durante 3 meses, aberto aos interessados, que podem fazer as inscrições no próprio Instituto a partir de amanhã, né, durante 30 dias. Pode ser feito no dia 9 de abril, inicia o curso. Serão 20 vagas, que vai contar com toda a história dos Simões, né? Um curso que é muito importante para professores, para pesquisadores, e o curso será realizado uma vez por semana, 2 horas de aula, aqui no Instituto na parte da noite, né? E será apresentado hoje a programação do curso e como é que ele vai funcionar. E para abrir o curso, nós teremos uma aula magna com o Dr. Carlos Sica Diniz, que é o biógrafo, né, atual dos Simões, escreveu a última obra da biografia dos Simões, mais atualizada, que vai fazer uma palestra, que na verdade é uma aula magna para os interessados no curso também. Muito bem, olha, o presidente falou tudo e nós vamos acompanhar e registrar esse momento. Todos os momentos aqui nessa casa são históricos. Esse é um que abre, então, praticamente uma semana acadêmica, dá para se dizer, porque o pessoal sai formado daqui. Exatamente, o curso são 22 horas aula, né, vai ter certificação, e a pessoa vai ter aquilo, podemos dizer, que é o mínimo que você precisa saber sobre Simões Lopes Neto. Você vai saber nesse curso, vai estar preparado, né, para conhecer a obra, a vida, a história, e poder ver a dimensão gigante que é do Simões Lopes Neto, que a gente tem, né, a função e a nossa tarefa é fazer com que ela se espraie, né, por todas as pessoas que conheçam essa história, né? Podemos dizer que é de fazer inveja aos outros estados e às outras cidades. Pelotas nós temos Simões Lopes. Obrigado, presidente. Você fica conosco aí que nós vamos mostrar essa palestra e depois algumas entrevistas com alguns convidados que estão aqui presentes. Fazer um livro sobre a história da Casa Simões, vai ter muito material para fazer. Nós colocamos apenas algumas atividades ali e colocamos também algumas atividades que nós estamos projetando para fazer esse ano, que também é importante marcar como uma data especial. Nós estamos no ano que nós não comemoramos, nós lembramos os 110 anos da morte de Simões Lopes, no dia 14 de junho de 2026. Simões morre no dia 14 de junho de 1915, né? 16, por isso é o 110. Em 2026 foi a comemoração do biênio simoniano, né? Então nós temos agora 110 anos. E a nossa ideia também é fazer atividades desses 110 anos, constituindo uma semana cultural, né, sobre Simões, envolvendo toda a cidade. Então é uma discussão que a gente já começou a fazer com a Secretaria de Cultura, com o Secretário de Turismo, que estão aqui presentes. Nós vamos fazer esse ano ser um ano que vai marcar o início desse processo. E é também, de certa maneira, a realização de um sonho de Simões. Isso até o Dr. Carlos coloca no livro, uma parte muito significativa, onde o Simões diz, né, ele que criou a semana, né, do centenário de Pelotas, e ele dizia, um dia gostaria que fosse comemorado o centenário do centenário, né? E ele fala assim, em 2013, né, ele fala isso. Então nós estamos em 2026 e nós podemos fazer a Semana Simões, que não deixa de ser a semana também da cidade de Pelotas, que era, né, o sentido da vida de Simões, de se doar completamente pela cidade, né, por Pelotas, e ele fez também isso como um trabalho da sua própria vida. Então, comemorando a história de Simões, a vida de Simões, estamos comemorando a própria história da nossa cidade, né, da Princesa do Sul.
Então, hoje a nossa atividade aqui é uma comemoração e presentes que nós estamos dando aos Simões. E um deles é o curso que eu vou apresentar. A programação, de certa forma, será a apresentação do curso Vida e Obra de Simões. Depois nós teremos uma aula magna com o Dr. Carlos Sica Diniz. E depois nós vamos fazer uma atividade final de encerramento, que é abrir o microfone para quem quiser contar e falar alguma coisa, e fazer a sua homenagem aos Simões, né? Ou seja, qual é a relação que tem com os Simões, com a sua obra, qual é a homenagem. Então, ao final, a gente faz o encerramento, abrindo o microfone para quem quiser aqui colocar a sua homenagem aos Simões, certo? Então, essa é a ideia da programação hoje, a apresentação do curso, a aula magna e depois essa finalização de comemoração do aniversário dos Simões Novos. Sobre o curso, esse curso é um curso que eu organizei com o objetivo de que nós tenhamos aqui também um centro de formação aberto para formar formadores, voltado para pesquisadores, mas também para professores, para interessados, claro que é para o público geral. Mas é fundamental que exista esse espaço de formação, né, onde nós tenhamos aqui um curso que traga não só as obras de Simões, mas a sua vida, a sua trajetória, o seu legado, e capacitando as pessoas a conhecerem a obra de Simões com condições e capacidade de poder apresentar Simões aos estudantes, à sociedade, porque o grande desafio nosso é que esse legado continue existindo, que se conheça a obra de Simões, e que é uma obra que é um clássico da literatura brasileira. Nós estamos falando de um dos maiores escritores do Brasil, podemos colocar como um dos maiores contistas, inclusive, do mundo, né, no nível da sua riqueza e genialidade, e isso precisa ser reconhecido, isso precisa ser multiplicado. Nós precisamos ter Simões em todas as escolas, nós precisamos ter Simões nas cátedras das universidades, nós precisamos aumentar o número de pesquisas sobre Simões Lopes Neto, porque Simões é um autor que ele é sempre descoberto e redescoberto. E essa redescoberta só vai ser feita se as pessoas, se a cidade de Pelotas, os estudantes, se os professores conhecerem a riqueza que é desse autor. Então é uma tarefa nossa, uma função que possamos ter esse curso, que vai iniciar, a ideia é que ele seja um curso permanente. Ele vai ter um curso desse a cada semestre, ou seja, ele vai ser 20 aulas. Eu vou explicar com detalhes o que é o curso. E o curso também, junto ao curso, após o curso, nós estamos retomando o núcleo de estudos simonianos, que terá encontros quinzenais, aí com pessoas já no nível já de pesquisa, de reflexão mais profunda sobre a obra de Simões. Então nós teremos esses espaços de formação, que é o curso Vida e Obra de Simões, e depois também o núcleo de estudos simonianos, que nós queremos retomar, né? E uma das questões que nós queremos fazer também é, na Semana de Simões, a gente retomar os seminários de estudos simonianos. Também é uma outra comemoração, né? Nós estamos comemorando agora os 30 anos do primeiro seminário de estudos simonianos, que foi feito aqui em Pelotas, na biblioteca. A ideia é retomar esse seminário, seria, no caso, um terceiro seminário, né? Teve 2 grandes seminários, faremos o terceiro seminário, e aí trazendo grandes personalidades, pesquisadores, historiadores, professores de literatura, conhecedores da obra de Simões, e retomar o seminário. Também queremos retomar a conferências temáticas sobre Simões. A nossa ideia é que às quartas-feiras, uma vez por mês, nós tenhamos aqui uma conferência que trabalhe as diferentes dimensões da obra de Simões, no campo da filosofia, da antropologia, da psicologia, da própria literatura, da história, né? Então a gente vai trazer profissionais, pesquisadores, e convidando sempre toda a comunidade escolar, professores da universidade, das escolas, para ter acesso a esse rico conhecimento sobre a obra de Simões, que ela é multifacetada, né? O homem de 7 instrumentos, né? O Simões era alguém que estava muito acima, né, da média dos grandes intelectuais, e até hoje a sua obra
é importante. Antes de começar, então, eu gostaria só de falar aqui das presenças. Estamos aqui com os secretários, a secretária Carmen Roque da Cultura, o secretário Danilo do Turismo, né? Nós estamos aqui com o representante do vereador Júnior Fox também. Nós estamos aqui com a jornalista Dalla Rosa, Patrícia, né, da Associação Comercial de Pelotas, e os nossos diretores, né, e membros históricos do Instituto, o Antônio Carlos, né, o Marasco está aqui, né, a Clarissa, jornalista do Jornal Tradição, e o nosso grande simoniano, né, o Mário Matos, que está aqui presente. Vou dar uma salva de palmas para o nosso Mário Matos, que nós temos no final, nós temos uma homenagem ao Mário Matos de uma das atividades que nós queremos fazer aqui, e ele está presente e vai ver isso, certo? Ângela também presente. Pessoal, me passaram alguns nomes, os que faltaram depois vocês vão passando, e eu vou anunciando depois quem está aqui, que não. Então, estão todos bem-vindos, sejam bem-vindos. Se faltou algum nome aqui, vocês mandam eu posso anunciar. A TV Com, que é a nossa parceira, a gente acaba esquecendo, nossa parceira que veio aqui, fez toda a cobertura quando a gente fez a posse, né, e agora vai gravar, porque é muito interessante e importante hoje a gente gravar esses eventos, né? Infelizmente, nos eventos de anos passados, nós não tínhamos a tecnologia, né? Não tínhamos tecnologia, tinham fotos, tem os livros com os anais, mas nós não tínhamos a tecnologia que a gente tem hoje, que possibilitam gravar e ficar na memória da história, até para que possa ser assistido para quem não está aqui também, né? Nós temos o Nicolas também, do Pelotas Antiga. A gente convidou também o pessoal aí que participa, produtor de conteúdo, que nos ajuda bastante a divulgar a cidade, o que tem na cultura. Então, se alguém não colocou o nome, vocês podem indicar para mim. Pessoal, então eu vou começar aqui a apresentação. Pode passar aí, Augusto, primeiro. Então, como eu falei, o curso Vida e Obra de Simões Lopes é um curso que vai ter a primeira edição. A ideia desse curso é que ele consiga trabalhar 3 dimensões da vida de Simões, a vida dele, a obra, estudos sobre ele. É um curso preparado nos moldes de uma disciplina da universidade, portanto, ele vai ter uma vez por semana, à noite, e durante um período de 2 horas, né? Pode passar, Augusto. Então, o que é a ideia, né? O curso Vida e Obra de Simões visa, a partir de uma abordagem multidisciplinar, ou seja, pegando um olhar filosófico, antropológico, literário, histórico, né? Possibilitar o aluno apropriar-se da história de vida do escritor, suas ações como cidadão e educador, bem como conhecer e analisar de forma aprofundada as suas obras literárias, ou seja, as principais obras. Nós vamos ter encontros específicos sobre as obras, onde vamos fazer a leitura, né, a partir de um processo de compreensão do significado. O objetivo, então, é conhecer a história de vida dos Simões, os aspectos familiares. Isso que é muito importante, porque as pessoas falam, por que Simões agia da forma que agia, de onde veio, qual é a importância que teve ele ser, né, neto do Visconde da Graça, quem era o Visconde da Graça, quem era o seu pai, quem era o ambiente, né? Então os aspectos familiares da trajetória de formação dele, né, formação clássica, formação autodidata, conhecer as diversas atividades dele como cidadão, como empreendedor, jornalista, escritor, educador, fundamentalmente educador, apropriar-se das suas principais obras, analisar, a partir dos estudos já realizados, as dimensões histórico-filosóficas e teológicas da obra simoniana, que esse é o elemento da riqueza da obra, por isso é o caráter universal da obra de Simões, né? É uma obra que transcende a questão regional, compreender o legado da obra na contemporaneidade, trazendo estudos recentes, que possam nos mostrar o quanto Simões está sempre sendo redescoberto, na sua riqueza da sua obra. Qual é a metodologia? O curso, então, vai ter uma carga horária de 22 horas, vão ser 11 aulas, com uma aula de 2 horas por semana, no período noturno. Qual é o objetivo? Que as pessoas que trabalham possam vir assistir, que seja só uma vez por semana, e seja um conteúdo objetivo, Então, a dinâmica é 1 hora de exposição,
depois 30 minutos para perguntas e depois respostas e o fechamento. Ou seja, inclusive as pessoas, né, nessa questão, mas nós vamos ter debate, não. Nós primeiro estamos nesse momento de é necessário conhecer a obra, é necessário conhecer a vida, né, e depois os espaços de aprofundamento poderão ser feitos no próprio núcleo de estudos simonianos, né? Então a ideia é buscar essa objetividade no conhecimento. Qual é o conteúdo programático? Vão ter 3 módulos, né? O módulo da vida dele, das obras, né? E o módulo dos estudos simonianos. Então o módulo 1, a primeira aula, antecedentes familiares, juventude e formação. Né? Qual o significado de ter sido, né, do Visconde da Graça? Quem é Visconde da Graça? Né? Filho do Cartão Bonifácio. Qual foi a infância dele? A sua formação clássica, né? Na época que o ensino médio era o ensino clássico. Simões aprendeu latim, aprendeu francês, ou seja, era um preparatório para os 2 cursos que existiam, que era Direito e Medicina. Então, Simões foi para fazer Medicina, mas o curso, era um curso na época preparatório, era tão forte que ele já tinha disciplinas muitas relacionadas à Medicina. Então ele tem uma formação clássica muito forte e ele foi um autodidata. Por quê? Porque ele volta para a biblioteca do seu avô, na Estância da Graça, e tem toda a sua formação. Não é à toa que aos 23 anos ele já está escrevendo jornal, suas primeiras poesias, seus primeiros textos apenas com 23 anos, né? Fazendo traduções do francês. Então nós temos algumas fotos ali, tanto do Visconde da Graça, Simões como criança, ali na foto do casamento, e ele, aquela foto clássica, já com 30 anos, onde ali provavelmente ele estava fazendo uma cena de alguma peça que ele pensava, que ele estava pensando em fazer. A segunda aula, Simões e os primeiros escritos, né? Simões, colunista de jornais, e o Simões, o teatro, né, que ele começou a publicar. Então a gente vai ter essa aula mostrando os primeiros escritos dele de poesias, depois como colunista também, usando o pseudônimo, que tem livros específicos sobre os primeiros escritos que ele faz, e que ele vai depois ser colunista e cronista de jornal por um longo tempo, até o final de sua vida. Ele vai estar envolvido como o Simões jornalista, né? E toda a parte do teatro também a gente vai conhecendo as obras, o que já foi publicado, os estudos feitos sobre ele e quais as principais peças que ele trabalhou, né? Na terceira aula, Simões empreendedor, né? Um aspecto importante, existe essa discussão, Simões fracassou, Simões não foi. Então nós queremos mostrar lá do Simões, ele foi um grande gênio e criador de ideias, foi um dos primeiros, ou seja, um precursor da publicidade, ou seja, ele fazia a própria publicidade, né, dos seus empreendimentos. Então, Simões publicitário, né, alguém que tinha uma nova criatividade, e não só isso, ele tinha outros trabalhos que ele realizava, outras produções. Então a gente vai ver essa faceta, essa parte fundamental do gênio criador que era Simões, que era o Simões empreendedor. Estava à frente do seu tempo. Nós estamos falando aqui, início do século XX, estamos falando da República, crise da economia antiga de Pelotas e a necessidade de surgimento de empreendedores, a necessidade de industrialização. Simões traz toda uma ideia moderna para o momento, uma ideia republicana, positivista, industrialista, que buscava encontrar na cidade uma cidade que tinha todo o potencial para se transformar num grande centro econômico, né, porque já tinha sido, mas com outro tipo de economia, e agora se voltava para a necessidade de investimentos, e ele se joga nessas ideias de contribuir de alguma maneira na construção de empreendimentos, vão na massa e não só as ideias, né? A quarta aula, vamos ver um pouco do Simões cidadão e educador, né? E eu acho que é importante essa faceta. Simões era um republicano no sentido mais profundo da palavra. Hoje está muito distante para nós do que é o republicano, né? Republicano da res pública, a coisa pública. Então Simões foi vereador aqui, na época não existia vereador, era conselheiro municipal, onde saiu o intendente, que era o prefeito. O conselheiro municipal, eleito com voto popular, não recebia nada de salário, né? E Simões, todas as suas atividades foram atividades feitas de forma estritamente republicana, né? De forma voluntária. Foi diretor da biblioteca, que foi criada também pelo seu avô, Visconde da Graça. Ele fazia as conferências, né, de educação, e ele tem um trabalho fantástico e pioneiro na área da educação.
Simões estava à frente, nós tínhamos uma sociedade naquele período que era de em torno de 70% de analfabetos. E Simões já tinha clareza de que de nada adiantaria as suas obras ou qualquer escrito se nós tivesse a alfabetização. E ele se preocupou em fazer uma cartilha de alfabetização, que estava à frente das próprias secretarias de cultura. Ele leva para lá e ela é recusada. Né? Ele escreve um livro didático pioneiro, que é o Terra Gaúcha, Histórias de Infância, que é uma obra, né, que é baseada no Amici, né, que é baseada numa obra italiana, muito conhecida, didática, né, para as crianças. Ele faz materiais, né, com os cartões postais com símbolos não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil, de vários estados. Aí coloca ali também a prefeitura, porque ele participou como conselheiro municipal por 2 mandatos, né? Foi da direção da União Gaúcha e foi precursor e participou de diversas associações de defesa dos animais, né, clube ciclista, clube do tiro. Ou seja, é muito difícil nós encontrarmos alguma coisa que o Simões não tenha dado a sua contribuição cidadã para que aquilo se desenvolvesse. E eram todas questões inovadoras para o período, né? Então, esses projetos educacionais dele, inclusive, entre 2000, né, o Dr. Carlos que descobre isso, está na bibliografia, em 1906, 1907, né? Ele vai estar escrevendo o Terra Gaúcha, provavelmente ele escreveu nessa casa, né? Assim como ele escreveu nessa casa o Negrinho do Pastoreio, né? Que é a lenda mais conhecida, né? Então, nós estamos, todo o projeto educacional do Simões era um projeto não só pioneiro, mas muito mais avançado do que o seu tempo, podemos dizer que até avançado mais do que hoje também, né? Então, aqui, módulo 2, nós vamos aí ter 4 a 5 aulas específicas sobre as obras, né? Começando com as obras mais de cunho histórico e geográfico, Terra Gaúcha, porque aí eu não coloquei aqui o Terra Gaúcha, Histórias de Infância, porque vai ser trabalhado naquele módulo, naquela aula, a aula anterior, Simões Educador. Então aqui nós trabalhamos a outra Terra Gaúcha, que foi aquela obra que é de História do Rio Grande do Sul, né? O Cancioneiro Guasca, uma aula sobre as lendas do Sul, então vamos dizer, Negrinho do Pastoreio, né, Salamanca do Jaral, Boitatá, vamos ver as lendas, né? E dar uma ênfase também nessas lendas que foram se tornando clássicas na transformação. E o Augusto Fischer vai dizer que, na verdade, Salamanca do Jaral é um conto, não é uma lenda, né? Da riqueza e complexidade que o Simões transforma a Salamanca do Jaral. Na 7ª aula vamos ver os contos, são 18 contos, né? 19. Nós vamos trabalhar os mais importantes. A ideia é que também todos que participaram do curso sejam convidados aí depois para o núcleo continuar os estudos, né? Mas nós vamos ver os contos gaúchescos e, por último, casos do Romualdo, né? E aí nós encerramos em junho, né? E aí nós vamos encaixar no final, exatamente quando nós estaremos fazendo a semana Simões Lopes, né? Com a crítica literária, né? Ou seja, as obras que foram feitas desde os anos 40, no início, lá com Augusto Meyer, Raimundo Faoro, quando que descobrem Simões, começa a ter um reconhecimento nacional, uma crítica especializada, e nós temos algumas obras que são extremamente importantes, algumas mais antigas, como a da Chapine, né, que é pioneira, do Flávio Loureiro Chaves, e essa obra recente, né, do Zala, que é um estudo de doutorado dele, publicado em 2023, que é um livro fantástico, é um estudo profundo sobre a recepção dos Simões, a criação dos Simões em todos os campos da literatura. Ele faz uma discussão também do processo e do campo literário, as diferentes fases e onde Simões está inserido. Então, é uma obra muito interessante também. Então, a última aula serão pesquisas e estudos simonianos, mostrando como esses estudos estão sendo realizados. Essas obras são as obras, vamos dizer assim, emblemáticas de estudos aprofundados que são referência até hoje. Então, a bibliografia, nós vamos trabalhar, claro, aqui eu coloquei só o básico do básico do básico, isso não significa que serão só essas. Cada módulo, cada aula, nós vamos trazer mais bibliografia, mais elementos, né? Mas principalmente o clássico do Carlos Weverbel, a primeira biografia do Simões, né? O capitão da Guarda Nacional, a obra mais completa, revisada, com informações
precisas, que é a obra do Dr. Carlos, né, que é João Simões, uma biografia de 2023, que é o que é baseado no curso. Então, o curso, todo o curso, eu fiz todo um trabalho para... todo o curso é baseado, o roteiro do curso é baseado nessa biografia do Dr. Carlos, né, que é uma biografia que trabalha por ano, né, da vida do Simões, desde o nascimento até o último ano, e a gente organizou o curso também tendo esse como roteiro. Tem outro livro também do Hoffeld, que é um livro também que foi muito conhecido na época do lançamento. Pode passar. Então nós temos aqui também, a gente dá um destaque para o livro da Hilda Simões, que ali ela conta a história do Visconde da Graça, uma obra muito interessante, histórico, ficção histórico, mas a parte histórica com documentos, a parte principalmente de quem era o Visconde da Graça. Isso é muito interessante conhecer quem era o Visconde da Graça, quem foi o Visconde da Graça, porque nos dá uma série de elementos para entender o próprio Simões Lopes, né? Prosa dos Parques, do Augusto Melo, é um clássico também, e Simões Lopes da Intimidade, da Ivete Simões Lopes, também é importante. Nós temos também o livro do Mário Matos, que é aquele livro também de introdução à vida e obra. Então a gente até, a nossa ideia é presentear todos os inscritos com o livro do Mário Matos, né? A gente tem os livros aqui separados e cada inscrito ganhará um livro, esse livro que é um livro de introdução também à vida do Simões. Então agora vamos para as questões aqui de... Qual é a ideia? Inscrição vai ser durante todo o mês, né? Nós temos 20 vagas, a ideia é que temos 20 vagas nesse semestre, depois mais 20 vagas no outro semestre, e nos outros anos serão sucessivamente, vai ser abertas 20 vagas. Nós estamos fazendo um investimento de R$150, todo o investimento do curso será integralmente 100% para o Instituto, né? Com 20% de desconto para professores e isenção para quem é associado ao Instituto. O certificado vai ser para quem participe de 75% das aulas, e a gente vai começar as inscrições. Quem já tiver interesse, nós temos inscrições ali com a Rose, já pode fazer as inscrições. Se a gente já fechar a turma hoje, nós já estamos preparados para iniciar o curso. Então a gente convida todo mundo que puder e quiser se inscrever no curso. Nós vamos iniciar uma campanha, né, de divulgação, né, até durante esses dias, para mostrar a importância desse curso e ter um número, conseguir fechar uma turma, né? Nossa ideia é que, bom, com 10 pessoas nós iniciamos a turma, mas a ideia é que nós tenhamos 20 alunos, né? O início das aulas dia 9 de abril, quinta-feira, às 19 horas, aqui no auditório, né, a gente vai iniciar o curso, né? Então nós temos também, vamos oferecer ao longo desse ano, mais 2 cursos que são de caráter mais circunstancial. A nossa ideia é que nós tenhamos cursos diferentes. Então, o professor Augusto, que é professor de latim, né, formado na UFPEL, né, em letras, o professor Augusto vai dar um curso de introdução ao latim, é um curso intensivo, né, um curso, são de quantas horas aulas são? No caso do latim são 20 horas aulas. São 20 horas aulas, investimentos de 10 encontros, serão também aos sábados, quinzenais. A ideia de introduzir o latim. É muito importante a gente trabalhar essa questão, porque hoje isso não é uma coisa para a maioria das pessoas, porque vocês estão estudando uma língua morta, uma língua... o latim hoje, em grandes países, que hoje tem uma série de índices de alfabetização, não sei se você ouviu falar do PISA, é um índice da OCDE que mede a proficiência de diversos países na língua nativa, né? E os países como França, Itália, Espanha, Portugal, começaram a ver que havia um declínio, né, na língua latina, na língua. Eles começaram a oferecer optativas de latim, e o resultado foi extremamente positivo. O latim é uma língua que, na verdade, é uma língua técnica, né? Domínio do latim permite um domínio das línguas latinas de uma forma muito mais eficiente. Portanto, retomar o latim não é voltar a um passado já morto, é uma técnica que tem resultados muito significativos. E muitos países europeus estão fazendo isso na sua escola, oferecendo nas escolas optativas de latim. Então nós vamos oferecer esse curso. E um curso
para junho, que é um intensivo também de literatura comparada, que o Augusto é escritor. Quantos livros já tem publicado, Augusto? Tem Publicado 7. 7 livros publicados. O Augusto tem uma produção, ele conhece muito de literatura. Lembrando que o 8º sai no fim do mês. Exato, vamos fazer essa divulgação. E ele vai fazer também um curso que é Simões Lopes e a literatura clássica, comparando com grandes obras clássicas da literatura. Isso é muito importante exatamente para podermos mostrar para as pessoas do que nós estamos falando quando conhecemos a obra de Simões Lopes. Pode passar. Então, esses são os próximos cursos. E aí, nossa homenagem ao nosso querido Mário Matos. Nós estaremos inaugurando uma livraria e loja do Instituto. Na sala ali da frente vai ser a Livraria Mário Matos, no dia 27. Nós vamos fazer. Então, vamos convidar todo mundo para nós ajudar. No dia 27, vamos fazer um coquetel aqui. Nós vamos fazer a inauguração da livraria. E vamos trazer as obras também do Mário Matos para expor, para vender, comercializar, porque uma das questões que é muito importante é que nós precisamos de um espaço de comercialização das reedições novas da obra de Simões, das obras de literatura gaúcha do Rio Grande do Sul, da cultura, da nossa história, da história de Pelotas, possibilitando também a comercialização de novos autores que surgem e muitas vezes não tem espaço nas livrarias, porque não tem um nome consolidado. Então, a livraria, que também vai ser uma loja, onde nós vamos estar com camisetas, material de lembrança, para as pessoas poderem levar lembranças, a gente quer inaugurar essa loja como um espaço também de conhecimento, onde a gente possa ter clubes de leitura também frequentando, e a gente possa divulgar e que esse livro, essa literatura tão rica do Simões possa estar na biblioteca de cada pessoa, dos professores. Então, vocês podem ver que a ideia é um processo conectado. Formação de professores, criação de demanda, das obras de Simões nas escolas, nas casas, e aí nós vamos ter um espaço que vai reverter o recurso, é óbvio, vai reverter o recurso para o Instituto. Então isso é uma coisa que eu estava falando com a secretária, um dos grandes desafios nossos agora é conseguir fazer reedições das obras do Simões. Não é possível aceitar e admitir que nós não tenhamos reedições das obras com qualidade, no mínimo dos 4 clássicos, o Cancioneiro Guasca, Casos de Romualdo, Os Gauchescos e as Lendas do Sul, nós precisamos ter isso, essas reedições, porque as últimas reedições são de 2004, nós temos reedições de editoras lá de Porto Alegre, que também tem número limitado. Nós precisamos ter esses livros, porque se nós queremos espalhar Simões nas escolas, nós precisamos também criar uma demanda de consumo dessas obras que são fundamentais. Então a nossa ideia de trazer e criar essa livraria é a livraria em homenagem a Mário Matos. Certo? Então está todo mundo convidado para aqui na agenda 27 de março, às 19 horas, vamos estar fazendo essa homenagem aqui. Certo? Então, pessoal, e aí para encerrar, esse é um projeto também, conversei com a secretária de Cultura, com a Karen, nós estamos agendando para começar com o Danilo também. Qual é a nossa ideia? É nós marcarmos a semana Simões Lopes, agora nos 110 anos, em junho, a gente fazer uma grande semana com atividades aqui no Instituto, espraiadas pela cidade, a gente consiga marcar bem essa data e construir uma semana, quem sabe até uma data que seja todo ano a gente tenha a semana cultural do Simões Lopes instituída na cidade, onde a gente possa chegar nas escolas, na universidade, onde a gente possa colocar na praça, na biblioteca municipal, no mercado público, onde a gente consiga, nos espaços da prefeitura, trazer obras de arte, concursos literários, de poesia, música dos CTGs, concurso de música, festivais de música, conferências, o seminário. Então, uma série de eventos que nós podemos fazer em 5 dias. Nós vamos buscar, queremos que as escolas privadas ou públicas se somem. Nós já tivemos aqui eventos, em 2008, que foi o circuito de teatro de Simões, que circulou por várias escolas municipais e privadas. Então, as escolas privadas, inclusive há uma lei que foi aprovada recentemente de inclusão do ensino médio de cultura gaúcha, de nativismo, Então, existe uma demanda, nós queremos formar professores, então queremos que as escolas saibam a importância que tem, que elas tenham professores formados e conheçam a história dos Simões.
Então, para concluir a minha parte, nós fizemos esse selo em homenagem à casa dos 20 anos. Esse selo vai acompanhar todas as nossas publicações. A ideia também é que a gente consiga ampliar. Vocês todos receberam, né, esse folder especial contando a história da casa, e aí é sempre um apelo que a gente faz. Nós precisamos multiplicar esse folder, e esse folder custa caro. Então a gente já está pedindo, quem puder patrocinar, nos ajudar a multiplicar esse folder, para que esse folder esteja nos locais de turismo. Eu vou falar com o secretário, né, que nós tenhamos eles nas bibliotecas, nas casas de cultura, nas escolas, associações de moradores, escolas de samba, CTGs. Nós precisamos colocar, por quê? Porque a cidade precisa saber também que há uma referência pública aberta para o uso da comunidade, que é o Instituto Simões Lopes Neto, né? Então essa ideia é a gente conseguir fazer com que esse material, que também pode ser corrigido, pode ser ampliado, né? Nós queremos ampliar junto com a prefeitura, pode ampliar ele, pode mudar, ou seja, que a gente consiga fazer uma divulgação, porque esse aqui é algo, essa instituição é uma instituição que é da cidade, é do povo gaúcho, né, de todas as pessoas que amam a literatura e a cultura e trabalham por ela, né? Certo? Então, pessoal, esse era o que eu queria trazer para a apresentação, né? Convido todos a serem parceiros. Quem não é associado pode se associar no Instituto também, né? A gente quer aqui fazer também algumas modificações no sentido de dar alguns incentivos, né? Um dos primeiros incentivos é esse, os associados vão fazer o curso sem pagamento, né? E as outras atividades também a gente vai poder trazer outros incentivos, porque quanto maior o número de associados, mais forte fica o Instituto, mais ele vai se fortalecer financeiramente também, porque o Instituto ele vive da contribuição dos seus associados, de patrocinadores, então é importante que ele se fortaleça, certo? Então, agradeço a todos. Agora nós chamo o Dr. Carlos para que a gente tenha a nossa aula magna do curso Simões Lopes. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Acho que a aula magna já foi dada. O professor Paulo Marques aqui está realmente, além de entusiasmado, e sendo um grande conhecedor, porque trabalha com Simões, com seus alunos há vários anos, tem realmente muita coisa para nos oferecer e nos esclarecer. Bem, senhores, eu fui convidado pelo professor Paulo Marques para fazer a inauguração desse curso, e ele titulou a modesta aula que eu preparei para hoje de aula magna. Prefiro a denominação de uma aula de inauguração do curso. Vou começar informando que na data em que nós comemoramos mais um aniversário do Simões Lopes Neto, nesta brevíssima aula inaugural do curso, organizado em boa hora pela nova direção deste instituto, eu sinto-me honrado, muito honrado, em mais uma vez palestrar sobre o nosso patrono, esse gigante da literatura nacional, que foi o Rapsodo Bárbaro do Pampa, como um dia lhe chamou Manuelito de Ornelas. Vamos hoje tentar uma abordagem da criação literária do velho Simões, fora da sua conhecida e exitosa vocação exemplar de ficcionista. Pretendo falar sobre um Simões Lopes Neto voltado à antropologia. Melhor, talvez, seria até falar em etiologia, que é o estudo da origem das coisas. Pois bem, no ano de
1904, e o Delfonso Simões Lopes, tio de Simões Lopes Neto, mas contemporâneo, quase da mesma idade, porque era filho do segundo casamento do Visconde da Graça, que era avô do Simões Lopes Neto, é convidado para assumir a direção da Biblioteca Pública Pelotense. O que eu pensei para fazer uma abordagem assim, curta, mas com alguma novidade? Falar do Simões voltado para a antropologia. E falei que melhor seria denominar de etiologia, que é o estudo da origem das coisas e das ideias. Pois bem, quando o Delfonso Simões Lopes, como eu falei, tio, mas contemporâneo em idade do Simões Lopes Neto, assume a biblioteca, a direção da nossa biblioteca pública, um dos seus primeiros atos foi o de convidar Simões Lopes Neto para preparar uma palestra literária. Melhorou muito agora. Uma palestra literária. E isso se tornou realidade no dia 17 de julho daquele mesmo ano, de 1904, no salão da Biblioteca Pública, casa a qual, por largo tempo de sua vida, Simões Lopes Neto se associou e se ligou. A conferência tem, na verdade, a cara e o jeito do Simões Lopes Neto multiplicado aos seus interesses intelectuais, magistrais e de vanguarda. Foi uma palestra marcante, essa do ano de 1904, que não se limitou, como dizia o título, à apresentação de um livro. O título da palestra era assim: João Simões Lopes Neto, apresentação de um livro. E o Delfonso Simões Lopes apresenta o que foi aquela conferência que o Simões palestrou e explica que essa conferência foi sendo aumentada em muitas páginas, em versões posteriores. Citava a conferência de Simões Manuel Bonfim, que foi um grande intelectual sergipano, médico, que teve sua formação cultural na França e escreveu um livro maravilhoso que se intitula América Latina, Males de Origem. Simões Lopes Neto identificou-se com esse autor, no que tange a apologia do misticismo e da miscigenação para a formação do povo brasileiro, que Bonfim identifica como capazes, iguais a quaisquer outros, mas jamais destinados, como pensadores de grande influência preconizavam, a uma exploração das etnias que se diziam superiores como as europeias. Bonfim ironiza duramente o intelectual brasileiro, pragmático daquele período, que era Rui Barbosa, ainda que sem nomeá-lo, mas apontando sua fragilidade estampada no formalismo ao gosto dos cultores de perfumarias literárias. Critica severamente, a ação da elite sul-americana, em particular a brasileira, ontem parasita do escravo, hoje parasita do Estado, numa sensacional síntese, e aponta o caminho da educação e do investimento na preparação das massas para a vida, para o trabalho, para a ciência. Simões ficou fascinado com essas ideias, que eram também suas, exortou
e agora transcrevo, entre aspas, uma América feliz na clemência de seu clima, no esplendor deste céu inteligente, laboriosa e pacífica na comunhão social, meiga e fraternal na expansão natural da instintiva cordialidade, apartada dos egoísmos ferozes que aviltam outras civilizações. Os mortos enterrem os seus mortos. Voltemo-nos à ação fecunda. Demos a vida toda à nossa atividade, e ela nos levará para o progresso e para a vitória, como leva a árvore para o alto e para a luz. Como se vê, Simões praticamente transcreveu na sua palestra o desfecho de Bonfim, pensador em que encontrou formulação adequada para a exortação final, a apologia do trabalho em favor da gente comum. Este era o ousado páreo que o nosso patrono Simões Lopes Neto queria concorrer e vencer. Mas afinal, que livro era esse? O tal Terra Gaúcha. Muito bem. Vamos começar pelo princípio. Quando Simões Lopes Neto falou na tal conferência que estava introduzindo um livro, que esse livro intitular-se-ia Terra Gaúcha, ele se referia a esse texto que mais de 100 anos depois se conseguiu publicar, num trabalho em que eu participei junto com o professor Luiz Augusto Fischer, História Gaúcha, Terras da Infância, um livro que conseguimos que fosse patrocinado pelas leis estatais e que trata de um livro, na verdade é um livro de formação de leitores juvenis. Histórias, narrativas, para formar leitores. Simões simulou uma grande sala de aula, onde a cada dia ele trazia uma lição sobre um determinado aspecto do Brasil que ele pensava na época. Então, na verdade, esse livro nunca não conseguiu ser publicado. A ideia de Simões estacionou naquela conferência. Mas, mais de 100 anos depois, nós conseguimos, através de um patrocínio estatal, publicar essas narrativas. E isso foi distribuído em todas as escolas, em entidades culturais. Enquanto-se à venda, podemos a qualquer momento adquirir esse belo livrinho que trata das narrativas de um professor, não é? No dia a dia com seus alunos, e com isso ele estava pensando o Brasil daquela época. Esse foi o livro Terra Gaúcha ao qual Simões se referiu na conferência de 1904, que tinha esse título, Terra Gaúcha, apresentação de um livro. Só que Simões nunca conseguiu publicar. A ideia ficou na conferência e não se tinha bem ideia do que seria aquele livro, embora ele tivesse sido escrito, estava organizado, pronto para a publicação. Mas a ideia não foi adiante, não pôde ir adiante, como muitas das ideias de Simões Lopes Neto, que não tiveram essa possibilidade de acontecer. Pois bem, este livro Terra Gaúcha, que foi publicado recentemente, uns 10 anos atrás, na verdade, emprestou o seu título a uma terra gaúcha que viria depois. E qual foi essa terra gaúcha que veio depois? Foi uma obra do Simões que também estava no esquecimento, mas uma obra mais recente, escrita lá já poucos anos antes do falecimento dele, lá por 1910, por aí. Era um livro
de história. Ela apresenta o Simões historiador. História, primeira parte da história do Rio Grande do Sul, que era uma ideia importantíssima do Simões Lopes Neto e que ele nunca conseguiu colocar em prática. Ele fez a palestra, ele escreveu o livro, mas não conseguiu publicar. Terra Gaúcha emprestou então o título a uma obra de história escrita, como eu disse, muitos anos depois, mas que não teve também possibilidade de ser publicada, a não ser muitos anos depois, inserido na coleção meridional da Livraria Sulina. Foi publicada em 1956. É uma história do Rio Grande do Sul. Ela tem anotações que não somam nada do escritor Walter Spalding e não foi bem recebida na época, até chegaram a dizer que o Simões não era um historiador. Isso é uma grande mentira. Simões era um grande historiador. Quando ele organizou a revista Centenária, no ano de 1912, ele escreveu fascículos da história de Pelotas nos livros, em todos, uma em cada edição desse libreto. Nós temos aí no Instituto a coleção completa de toda dessa seleção toda que constituiu o livro, a revista que ele publicou. E nesta revista tem a história de Pelotas, que depois foi reproduzida mais adiante pelo Mário Magalhães, um livro específico sobre o tema, com anotações aí sim muito procedentes do Mário, ao contrário do que ocorreu com o Terra Gaúcha historiográfico, quando anotado pelo Walter Spalding. Simões era realmente um grande historiador, e isto fica perfeitamente constatado neste livro, Terra Gaúcha, um livro histórico, livro de história. Tomou emprestado o título de um livro que ele não conseguiu publicar e que só 100 anos depois, por um esforço nosso aqui, no qual eu participei, e com fixação de texto basicamente feita pelo Fischer e sua equipe, nós conseguimos, com um patrocínio oficial estatal, patrocinado pelo Ministério da Cultura, nós conseguimos editar, então, o Terra Gaúcha Histórias de Infância. E está aí para ser apresentado para todos. Bom, o que eu queria basicamente dizer nessa aula de apresentação, já que o Paulo praticamente já esgotou o assunto nessa maravilhosa introdução que fez, o Simões, era salientar esse aspecto assim multifacetário do Simões Lopes Neto. Não era apenas um jornalista, não foi apenas, e muito, um grande ficcionista, mas era também um homem que se dedicava a toda a gama de atividades culturais. Ele foi um excelente jornalista, teve colunas maravilhosas nos jornais de Pelotas. Foi um historiador, não é? E um homem que se antecipou ao seu próprio tempo. Era um palestrante extraordinário, requisitado em Pelotas, um homem que levava muito a sério a divulgação da cidade, que ele considerava até maior do que ela realmente era, queria industrializar a cidade, lutou muito por isso, teve indústrias. Essas indústrias não foram, ao que diziam, um fracasso, não, essas indústrias tiveram a sua vida útil, teve fábrica de fumo, de cigarro, teve fábrica de
de outros produtos, de moagem de café e tudo mais, elas tiveram a sua vida útil. Diziam, não foi um fracassado. Não foi um fracassado. Ele empregou pessoas, financiou famílias, não é? Empregou mulheres pela primeira vez na manufatura dos fumos. Quer dizer, então, um homem que foi realmente um precursor, não só na literatura, mas em todas as atividades a que se dedicou. Isso é que eu gostaria de salientar nessa pequena e breve charla, né, que eu estou tendo com os senhores. Este livro, Terra Gaúcha, Histórias de Infância, é um livro que tem um valor extraordinário. Simões, nesse livro, ele forma leitores. Esse era o objetivo. Quer dizer, ele sabia que que ele tinha uma missão educadora e que tinha um público juvenil ávido de consumir histórias ligadas ao nosso país. Então, embora o livro se chame Terra Gaúcha, não é sobre o Rio Grande do Sul, são histórias gerais sobre o país inteiro. Então, como é que ele bolou esse negócio? O professor tinha vários alunos, cada um deles representava um estado brasileiro, né? E a cada aula ele se dedicava a uma região do Brasil, e historiava sobre aquilo, ensinava sobre aquilo. Ele estava criando leitores, não estava só apenas ensinando. Vou citar para vocês, por exemplo, uma das pequenas narrativas que eu acho muito bonita, em que ele se reporta à estância. Diz assim o Simões: chama-se de estância propriamente a casa da residência do fazendeiro, o lugar onde ele tem o principal estabelecimento, que é formado dos galpões, a quinta, os currais. É, digamos, o quartel-general da propriedade. Fazenda, como nome genérico, se entende toda a propriedade, a casa, o campo, os gados. No entanto, é comum e admitido dizer estância ou fazenda no mesmo sentido. Que admirável cena que é uma estância do Rio Grande. Não é a planície, rasa, chata, a perder-se de vida, monótona até a tristeza. Não. São os campos ondulados, verdejantes e tranquilos. Em cada alto de coxilha, o gaúcho descortina um aspecto diferente. As canhadas têm atrativos. Tudo é agradável aos olhos. Tudo é cheio de uma serena grandiosidade. No inverno, de junho a agosto, o minuano zune nas folhas dos macegais. A geada branqueia sobre os pastos amarelecidos, os tucurus afogados. Nas águas das grandes chuvas, os animais estão peludos, emagrecidos, a estância é triste. Mas aparecem as andorinhas, as mensageiras da primavera. Começam a soprar os ventos do quadrante norte, os ventos do calor, e os macegais queimados pelas geadas reverdecem. Brotam as singelas flores do campo, boninas vermelhas, perpétuas escarlates, almiqueres brancos e amarelos, os quero-queros barulhentos, que são as sentinelas dos açudes, dos banhados e das lagoas, esvoaçam alegres, procurando sítio para ninhos toscos, numa qualquer pequena cova. As perdizes correm em zigue-zagues, piando, também preparando seus ninhos na macega alta. Já têm nascido potrilhos, terneiros e cordeiros. Há correrias dos novatos,
exercitando perninhas ainda fracas. Cruzam-se perto e ao longe os berros, os relinchos, os balidos dos recém-nascidos, como pedindo o leite, a teta. Sente-se por sobre toda a extensão do campo que o sol já começou a sua obra benfazeja. E por todas as coxilhas e canhadas ao longe, como pontos confusos, mais perto distinguindo-se tudo, vê-se as pontas de gado, as manadas e os rebanhos, todos sossegadamente pastando, catando o alimento, todos sentindo sobre o dorso a carícia dos primeiros calores. Tudo é paz, repouso e atividade. Tudo é consolador. A gente sai a recorrer o campo e fica com vontade de quedar-se imóvel, a olhar, respirando o ar puro, dentro daquele imenso horizonte claro, extasiando-se naquela grande calma. A estância, então, é alegre. É nas estâncias, e aqui ele cita Romaguera Correia, vocabulário sul-grandense, é nas instâncias que se executam todos os variados serviços da indústria pastoril, e onde têm se criado essas viris gerações, tanto na guerra como nas ásperas lidas camponesas, ostendo um vigor, sobriedade, abnegação, valor invejáveis, para o que, além de outras causas, uma natureza e os rudes trabalhos a que se entregam, concorre não só a sadia e forte alimentação, como o fato de serem muito pronunciadas as duas principais estações do ano, inverno e verão. Este livro, como nunca foi publicado, emprestou o título, claro, só recentemente, emprestou o título a uma obra histórica, escrita pelo Simões, que título não tinha, e que ele deixou escrita em vários calhamaços de papel ao maço, escrita à mão, manuscrita. Por ocasião de sua morte havia uma resma de papel cheio desse escrito. Isso foi, então, encaminhado na época ao Manuelito de Ornelas. Manuelito de Ornelas conseguiu convencer a editora Sulina e transformou-se no início da década de 50 com o título emprestado de Terra Gaúcha à história do Rio Grande do Sul, com anotações do Walter Scott. Eu gostaria de falar mais a respeito desse assunto, mas prefiro que a gente dialogue um pouco. Eu gostaria de conversar mais a respeito do Simões. Sugiro que o professor Paulo, comande aí não é, alguma coisa com quem a gente possa dialogar. O que acha, professor? Então, o que a gente pode fazer é abrir, eu acho que para perguntas, né, ou até intervenções. E tu vais participar das respostas também. Senta aqui comigo. O que a gente pode fazer, então, pessoal, é abrir para quem quiser fazer alguma pergunta. Eu gostaria de concluir isso com uma exortação final. O Simões Lopes Neto, pelo menos para mim, segue sendo uma esfinge, ainda não decifrada na sua integralidade. Seus predicados notáveis fizeram com que pensasse o Brasil num nível de energia absolutamente original. Energia que se propaga no interior dessa maravilhosa casa que foi sua
e em que residiu por largo período. Sua grande obra abrangeu um espaço extraordinário, que circundou atividades de homem de jornal, professor, ficcionista, historiador e antropólogo. Simões não se contentava com pouca coisa. É uma dádiva para nós que um homem com essa dimensão intelectual tenha nascido e vivido na nossa linda e histórica cidade. Caros amigos, muito obrigado pela atenção. Doutor Carlos, então, como eu tinha proposto, eu acho que nós podemos fazer a seguinte dinâmica. Tanto pode ser uma pergunta, né? Como pode ser alguma fala sobre os Simões, ou se alguém quiser colocar alguma coisa. Mas, em especial, eu gostaria de convidar para fazer uma palavra, uma saudação, a secretária Carmen, para fazer uma saudação, e o secretário Danilo também depois, para a gente fazer os dois secretários aqui presentes também, fazer uma saudação especial a esse dia também, secretário. Boa noite a todos. É com muita alegria que eu estou aqui hoje na condição de secretária da Cultura, um lugar que me honra muito pela responsabilidade que é a cidade de Pelotas. E o que eu tenho a dizer é que, para mim, estar aqui hoje no aniversário de Simões é repleto de memórias afetivas, porque eu tive a honra de participar da fundação do Instituto, de acompanhar o deputado Bernardo, de fazer o levantamento dessa casa, de restaurar, fazer o projeto, de estar na prefeitura, e junto com o promotor Charqueiro, impedir que ela fosse destruída. Então, tudo que aconteceu aqui, todas as palestras, os livros maravilhosos. Então, eu fico muito feliz de estar aqui nessa condição e saudar o Simões e toda essa obra extraordinária que a gente, quanto mais escuta, mais aprende sempre. A gente agora conversou muito, eu e o professor Paulo, fiquei muito animada. A gente está cheio de ideias para celebrar Simões, principalmente para colocar as crianças em contato com a obra de Simões através de vários projetos. Queremos música, queremos arte, queremos todas as formas de manifestações, expressões, todos os segmentos culturais, para colocar o Simões. A gente quer que o Simões seja o meio doce de Pelotas, né? Que fique colado para todo mundo. Então é isso, é dizer, contem com a Secretaria de Cultura. Agora a gente vai abrir editais pela Política Nacional do Aldir Blanc, pela Procultura. Então, com certeza, serão muito bem-vindos projetos para louvar a obra de Simões, reeditar esses livros que a gente falou, conversamos muito lá na Secretaria. Então, obrigada por estar aqui, obrigada por fazer parte, obrigada a todos os simonianos, ao Mário Matos, que eu me lembro desde o início, a gente, como é que vai ficar, como é que vai lutar, como é que vai manter, né? A Paula Mascarenhas também foi uma pessoa que foi presidente durante muito tempo, a gente trabalhando junto para resistir. E a série tem muita história, você contou, tem essas coisas extraordinárias que a gente diz que só com o Simões que acontece, né? Quer dizer, a empresa que ia destruir a casa, depois é a empresa que faz os livros e restaura a casa. Então, tem histórias muito divertidas e que só quem é de Simões sabe o que poderia acontecer. Muito obrigada a todos. É muito feliz de estar aqui com vocês. Então, boa noite, pessoal. Primeiro, quero parabenizar o seu Carlos pela brilhante exposição, e ao Paulo também, que realmente trouxeram um pouco mais, para mim em especial, mais conhecimento e agregam um valor nesse momento que é ímpar e histórico. Então, boa noite a todos que já cumprimentaram, o Paulo, o professor já tinha citado. E reforçando o que a secretária falou,
É importante, sim, colar a imagem do Simões e a referência que o Simões é para a cidade. E esse é um papel que já na outra oportunidade a gente pôde trazer aqui, né? A gente vem buscando referendar com ações conjuntas, tanto com o Instituto quanto com outros atores e parceiros que podem ser, mas o Instituto está de parabéns, Simões está de parabéns, porque sim, a gente só consegue usar essas referências quando existe material cultural, existe conteúdo a ser explorado. E isso, com toda essa diversidade, seu Carlos, realmente a gente mostra que a cidade formou, e a partir dessas referências pode formar ainda mais exemplos de cunho social, de cunho formativo para a sociedade brasileira. A gente tem um grande desafio, eu entendo que é transformar essa referência de fato em uma referência nacional, e esse empenho, eu pessoalmente, da Nilo e também na condição de secretário, me coloco à disposição por entender que a cidade precisa, a região precisa, e Simões e o Instituto merecem isso. E para além disso, todas as pessoas que estão aqui, né, referências literárias, culturais, e que também já dedicaram parte de suas vidas e do seu tempo para também fortalecer esse elo de ligação. Então, reforço, me somo a este esforço coletivo. E te dizer, Paulo, que mesmo não tendo a conversa ainda, que a reunião está agendada, mas que a Secretaria de Turismo, sim, será parceira desta e das demais ações, inclusive as que a gente já começou, dando sequência, para que a gente possa fortalecer essa cadeia. Então, conta com a Secretaria de Turismo também, que com certeza, junto com a Secretaria de Cultura, com o governo do município de Pelotas, possa fortalecer, e a gente tem a semana de João Simões Lopes Neto, que vai se misturar e se confundir, com certeza, com a Semana de Pelotas. Muito obrigado. A outra presença importante que está aqui, que eu acho que é o seu Wilson, do conselheiro do movimento tradicionalista. Se quiser dar uma palavra, seu Wilson, também o microfone está à disposição. Não, eu gostaria, professor, de ouvir. Então vamos dar uma saudação, as palavras para o seu Wilson, do tradicionalista do Gaúcho. Não sei se alguém teria mais, o pessoal da direção, do movimento também, ou do próprio Instituto, que queira usar o microfone. Eu queria fazer um complemento ao pronunciamento do nosso secretário de Turismo, que é o seguinte, eu cheguei a pensar em desenvolver uma ideia aqui no Instituto, que certamente o Paulo tem tudo para levar adiante. E assim como na Irlanda existe o Blau Day, o Bloomsday, que é um personagem do livro Ulisses, nós podíamos instituir aqui o Blau Day, que é o personagem mais importante do Simões Lopes Neto. Então, uma série de ações para comemorar naquele dia, criar um dia, e uma série de ações turísticas, culturais, envolvendo o nome do Blau. Não sei se gosta da ideia ou não. Eu acho perfeitamente possível isso. Até tínhamos pensado em criar tipo uma cadernetinha. Então a pessoa interessada adquire a cadernetinha e passa nos diversos pontos turísticos locais onde o Simões frequentava, ou trabalhava, ou visitava, e lá obtém um carimbo. Seria algo interessante de fazer. Era isso. E também outra coisa, dentro dessa mesma ideia do Dr. Carlos, o próprio personagem Blau Nunes, né? A criação do personagem, que seja um personagem, porque o Blau Nunes ele foi descrito pelo Simões, né? Como vaquiano, 88 anos, aquela ideia do mestre, né? Que conta a história, mas não há nenhum personagem, né? A figura dele, como muitos outros personagens. Então, uma das ideias pode ser a gente trabalhar a ideia de repente, um concurso de arte, né? Para que alguém desenhe o Blau Nunes
e a gente depois possa ver qual o Blau Nunes que mais se identifica, e para poder fazer a ideia dos dias, né, o dia de Blau Nunes aqui em Pelotas. Acho que é uma ideia sensacional. É uma ideia que a gente pode fazer, né, de um concurso para, né, o pessoal principalmente da arte, né, crie o personagem Blau Nunes, para a gente poder utilizar ele como uma referência. Certo? Alguém mais gostaria de colocar alguma coisa, pessoal? Alguém? Pode? Falar daqui, o levantamento ele está filmando. Ficar registrado, né? Para registrar. Quero dizer alguma coisa bem modesta e até discreta, mas destacar dentro daquela característica multifacetada do Simões Lopes Neto, que ele foi fundador da então Sociedade Agrícola, que hoje é a Associação Rural. A curiosidade é que o Simões Lopes Neto não era exatamente um fazendeiro. Nunca foi. Pois é, não era um pecuarista, não era um agricultor, muito menos do agronegócio. Mas ele foi um precursor disso tudo, no sentido de que achava que as pessoas deveriam se associar para conseguir objetivos comuns. Da mesma forma, ele foi fundador da União Gaúcha, 50 anos antes de o Rio Grande do Sul ter coletivamente despertado para o tradicionalismo. Então, a União Gaúcha é uma precursora muitos anos antes de o Rio Grande do Sul ser tomado por essa leva, essa onda de culto à tradição e ao gauchismo, vamos dizer assim, de forma um pouquinho forçada, já que algumas pessoas acham que essa palavra é pejorativa. Não é. Já foi usada bastante, e inclusive por um autor que eu vou destacar, Rubens Reis de Barcelos, lá na década de 20, eu estou falando 100 anos atrás. Então, o Simões Lopes Neto é precursor dessas coisas todas com que hoje nós convivemos. Obrigado. Mais alguém? Nosso patrono, nosso decano. Queridos amigos, meu prezado amigo, Dr. Carlos Francisco Sica de Vila, eu me sinto verdadeiramente honrado por ter sido convidado para essa noite de cultura. Nós aqui homenageamos esse gênio chamado João Simões Lopes Neto. E muitas das pessoas aqui presentes já fizeram jus ao heroísmo de lutar por essa casa. Eu diria a vocês o seguinte: a Ildinha que eu acho que nós temos a felicidade de ser presente aqui, ela deu várias aulas pagas sobre criação literária. No entanto, curiosamente, as suas aulas marcadas pela competência, eu tenho até hoje as apostilas anotadas, às vezes anotações das aulas
da Indy. Não conseguimos fazer nenhum escritor de ficção. Eu acho, usando da maior sinceridade, que a maior homenagem que nós podemos prestar a esse gigante da literatura, o autor de Contos Gauchescos, Lendas do Sul e Casos do Romualdo, seria nós nos fazermos escritores de ficção. Não conseguiu, a Índia não conseguiu, que eu saiba, apresentar nenhum aluno que tiver se tornado criador de ficção. Mas essas coisas têm sua razão de ser. Teve um cirurgião plástico chamado Maxwell Maltz, que escreveu 2 livros sobre a chamada autoimagem como chave da personalidade. Isso quer dizer o seguinte, que cada um de nós faz uma ideia de si mesmo. E se essa ideia for formada por falsas convicções, você será sempre hipnotizado por essa noção. Ele era esse chamado cirurgião plástico, e ele notou que as pessoas faziam uma operação plástica para modificar a sua fisionomia, mas continuavam obcecados pela ideia de que não dava para dar conta. É muito comum a pessoa dizer, eu não dou para matemática. Diz o Dr. Maxwell, que se a pessoa achar que não dá para tal coisa, ela já vai derrotada. Eu acho, fazendo um apelo a todos os presentes, eu acho que todos nós precisamos vencer essa falsa ideia de si mesmo. Sem isso, nós não nos tornaremos literatos de ficção. Jamais. A primeira coisa é se deshipnotizar das falsas convicções. Nós temos o núcleo de estudos simoniano, o NES. Não conseguimos que nenhuma colega escrevesse uma obra de ficção. Eu me louvo por ter escrito. Eu tenho online meu livro de
eu tive a honra de prefaciar. Contos, troveiros e outras narrativas. É isso aí. Eu me louvo disso, porque não me deixei hipnotizar por falsas convicções. Por exemplo, o tema, nós temos um conto a respeito do Pinga Cruz. Vocês já leram no Simão Trópico Penares de Velhos? O jovem menino que para correr avestruz pegou sem licença o cavalo do pai, tirou da escrivaria e correu atrás da avestruz, até que conseguiu cansar a avestruz e se abraçou com ela. Mas dentro de alguns momentos, a avestruz começou a patear e se libertou. E ele, o Pinga, com um beicinho de decepção, mudou de novo a cavalo. Mas ele percebeu que o cavalo já vinha um andar meio duro. Chegou em casa e pediu para a mãe uma coalhada e foi dormir. No outro dia, o cavalo amanheceu morto, esticado, que ele não estava preparado para correr, derreteu a graxa dos rins e ele morreu esticado. A mãe dele estava lá dentro, não percebeu que o senhor Cruz andou errado. Perguntou o que tinha acontecido. Aí o Pinga contou tudo direitinho, atravessou, e o pai levantou o relho para bater no filho. E ele escapou e tinha um cavalo atado, ensinado, ele fugiu do cavalo. Procuraram por todo que é lado, nunca ninguém mais deu notícia. A velhinha, a mãe, botava os brinquedinhos do filho no canto, na esperança de que ele voltasse. E até que ela morreu. E o pai também sentindo falta do filho, não permitia que a peonada fizesse qualquer com violão. Até que ela tinha prometido deixar uma herança para os pobres, mas chegou um padre gringo e assustou o velho
com o inferno, fizeram doar tudo para a igreja onde esse padre mandava. E o Binga nunca voltou. E esse conto, Penar de Velhos, é um dos contos clássicos do Simões Lopes. E o final é igual ao teu. O final é igual ao teu conto. Não é isso? O desaparecimento do menino. Se o Binga voltasse, ia dar uma surra nesse pai. Eu ajudava a surra. Eu acho que a Indinha deu aulas muito competentes, mas não conseguiu celebrar um aluno que se tornou escritor de ficção, da literatura de ficção. Eu acredito justamente por causa da alto e baixo, que é a chave da personalidade. Tem que mudar a alto e baixo. Muito obrigado. É uma honra para nós, nesse aniversário de Simões, dia 9 de março, ter a tua presença tão qualificada aqui. Tu que és o nosso mestre, o nosso decano, e que acompanhaste toda a trajetória dessa casa, sempre colaborando, sempre trabalhando aqui. Meu caro, como tu sabe, eu sou artista plástico. Sim. Eu tenho guardado, desde o meu aniversário dos 100 anos, desde o meu aniversário dos 100 anos, que foi no dia 12 de dezembro, eu tenho umas telas que eu fiz para presentear as pessoas. E tem uma para você que eu trouxe hoje. Muito obrigado. E será entregue. Muito bem. E outra, o Antônio Carlos Mazana. A primeira tela é um nu artístico, que eu dei o nome O Sonho de Mi Flor. El Sueño de Mi Flor. O Sonho de Mi Flor. E a segunda tela que eu tenho da oportunidade é um garanhão crioulo trotando em primeiro plano, mas no fundo tem umas éguas e ele vem movido pelo faro do cio das éguas. Muito bem, muito obrigado. Obrigado, Mário. Uma salva de palmas. Dá para trazer as telas. Pessoal, então alguém mais gostaria de usar o microfone? O Rônio vai trazer. As telas já estão aqui. Atenção. Novamente, eu gostaria de agradecer ao Dr. Carlos pela exposição, ao professor Paulo por ter organizado esse evento, por isso eu vou aproveitar esse ensejo para fazer um questionamento que eu venho me fazendo há algum tempo, desde que eu retomei as leituras do Simões, e acredito que somente o Dr. Carlos poderia me dizer, muito melhor que Google, ChatGPT, diga-se de passagem.
pelo menos para esse assunto. Já vi que vou ficar numa saia justa. Não, nem tanto, nem tanto. Eu acredito que minha pergunta não seja assim tão profunda, apenas porque acho que essa informação específica ainda estamos carentes. A questão é, Simões Lopes, como dito e repetido aqui, foi um sujeito bastante destacado na sua obra literária, cultural e tudo mais a que se dedicou durante a sua vida. E ele certamente tinha consciência, assim como aqueles que o conheceram durante a sua época tinham, da importância cultural, pelo menos para aquele tempo, do impacto imediato do que ele fazia. Mas a questão é, Simões Lopes teria alguma pretensão, ou pelo menos alguma presciência do impacto que a sua obra teria no longo prazo, mesmo para épocas distantes da dele? Seria possível saber o que foi dito, o que foi estudado a respeito dele, se ele tinha consciência, ou pelo menos a ambição de ainda ser relevante em épocas futuras? Essa pergunta é muito interessante. Eu me lembro que mas acho que não precisa microfone. Não precisa. Aqui nós temos uma boa acústica e eu também não falo muito baixo. Bom, essa tua questão foi objeto de algumas conversas minhas com o professor Luiz Augusto Fischer. E nós não chegamos à conclusão de que o Simões realmente preconizasse, né, o êxito sensacional que a sua obra teria nacionalmente. Né? Mas de uma coisa nós estávamos absolutamente certos. O Simões sabia o que estava fazendo. Ele tinha consciência do valor do que ele produzia. Isso é uma constatação a que se chegou. Mas com relação a esse voo para o futuro, realmente eu não acredito que o Simões tivesse essa concepção. Mas te agradeço muito teres levantado esse problema tão relevante. Vocês podem fazer um encerramento, doutor? O que eu poderia dizer? Uma noite como essa, né, em que comemoramos 161 anos do nascimento de Simões Lopes Neto, não é? 1865. E faleceu em 16, pouco mais de 100 anos. Viveu 51 anos, já bem abaixo da média de idade da época. Né? Já morreu antes do tempo, na época. Tinha perfeita consciência do que fazia, sabia o que estava fazendo, e não foi compreendido no seu tempo. A valorização do Simões Lopes Neto veio póstumamente, sem dúvida nenhuma. E o que contribuiu para isso, sem sombra de dúvida, foi a edição, em 1949, edição crítica da editora Globo, Contos Gauchescos e Lendas do Sul, com aquelas introduções todas, né, do Buarque de Holanda, e todos os comentários, Augusto Meyer e outros, que se sucederam a este livro, que culminou com um esboço biográfico pioneiro feito pelo Carlos Reverbel. Essa obra despertou, né, o Simões Lopes Neto daquele sono letárgico a que ele estava submetido. E a partir daí começaram a se suceder os estudos sobre o Simões. O Simões entrou na academia definitivamente, começaram a surgir teses importantes, todas as facetas do seu trabalho foram sendo descortinadas, o jornalismo,
o teatro do Simões Lopes Neto, que é uma fase importantíssima, e que foi uma espécie de treinamento para o que viria depois na sua literatura ficcional, os contos gauchescos e a Lenda do Sul. Isso que eu gostaria de arrematar. Agradeço a todos pela presença e muito obrigado por terem tido a paciência de mais uma vez ouvir esse velho professor já há tantos anos aposentado. Estamos agora falando com o palestrante desta noite, o Dr. Carlos Sica, que ao completar 161 anos de Simões Lopes, nós temos aqui o palestrante para falar um pouco desse evento após a sua palestra. Bem, hoje é um dia importante para as pessoas que cultivam a memória e a literatura do Simões, porque é a data do aniversário de Simões Lopes Neto, dia 9 de março. Simões hoje completaria 161 anos. Morreu moço, relativamente, com 51 anos, já considerado na época prematuramente falecido. Era um homem que encerrou a vida dele de uma maneira triste, porque estava doente já há alguns anos, uma doença grave, e também financeiramente numa situação difícil. Então o final de vida do Simões foi triste. Mas anos depois ele ressurge com a sua riqueza literária, né? E o reconhecimento chega, né? O reconhecimento chega. E hoje também estamos comemorando 20 anos da casa. Exatamente. Essa casa, há 20 anos atrás, exatamente no dia 9 de março, de 20 anos atrás, seria 2004? Não, perdão, 2006. 2006. Em 9 de março de 2006, embora tenha sido inaugurada no final de 2005, ela foi entregue ao público em março de 2006, com a memorável solenidade de inauguração da casa. Muito bem. Muito obrigado aí pela entrevista, e nós, TV Com Pelotas, encerrando esse evento que a gente tem a oportunidade de cobrir, aprender e escutar o palestrante. Até a próxima. TV Com Pelotas, há 23 anos ao lado da comunidade.